Bom, eu sou Helena Varvac, eu sou atriz e é uma alegria, uma emoção enorme falar sobre o Mão na Luva do Vianinha e principalmente ser convidada para falar sobre o Mão na Luva a partir da reedição pela editora Temporal. Uma linda, eu achei linda a edição. A minha história com Mão na Luva tem muitas coisas muito tocantes e importantes na minha trajetória como atriz. Eu morava com o Dudu Sandrone, nós morávamos juntos, muito amigos, fazíamos parte do mesmo grupo de teatro e em 1984 a gente foi a São Paulo assistir a montagem memorável do Aderbal que trazia a público a peça do Vianinha, né? Era uma montagem dirigida pelo Aderbal, com o Nanini e a Juliana Carneiro da Cunha. Nós fomos a São Paulo, assistimos a montagem, saímos completamente extasiados com a experiência, que tinha muita relação com o texto e a junção da linguagem que o Aderbal construiu e os atores. Era uma montagem muito impactante. Quando a gente saiu do teatro, o Dudu olhou para mim e falou assim: Helena, vamos montar essa peça daqui a 10 anos? Eu falei, vamos. E aí, não foi depois de 10 anos, em 1998, o Dudu fazia parte do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, coordenado também pelo Aderbal, e nessa época eles estavam sediados no Teatro Ziembinski. E aproveitando esse momento, que era um momento muito interessante no teatro carioca, eu e Dudu nos lançamos nessa aventura. O Dudu dirigia o espetáculo e a primeira coisa que é bacana para mim de lembrar foi a maneira como o Dudu dirigiu a montagem. Ele era muito leve nos ensaios, ele deixava que as coisas fossem acontecendo entre a gente. E tem coisas bem engraçadas, porque a história do Mão na Luva é a história de um casal que atravessa uma noite conversando antes do dia em que eles vão se separar. E o texto é todo intercalado por flashbacks. É uma coisa incrível da linguagem desse texto do Vianinha. E tem momentos muito violentos que o Lúcio bate na Sílvia. Então, depois de muito trabalho, de muitos ensaios, o Dudu falou assim, bom, acho que a gente precisa de alguém para trabalhar os tapas. E muito perto da montagem, a gente chamou uma pessoa especialista em tapas para ensinar a gente como, né, ensinar o Dudu como me bater, para que eu não me machucasse. O Dudu é muito sensível, muito preocupado. E aí chamamos um rapaz, ele assistiu o espetáculo inteiro, o ensaio. Quando acabou o ensaio, ele ensinou pra gente, né, como bater, não sei o que, a gente ficou treinando. Aí depois de um momento ele olhou pra gente e falou assim, olha, mas pensando na montagem de vocês, eu acho que você tem que bater mesmo, Dudu. Isso foi muito divertido, assim, porque foi um aprendizado também de entrega ao meu colega de cena. E a outra coisa que eu acho importante sobre o Mão na Luva, que foi um aprendizado grande para mim como atriz, é como a linguagem do texto, como que a escrita do Vianinha foi me conduzindo na construção da personagem. Quando a gente mergulha num bom texto teatral, é como se a maneira como o autor usa as palavras, usa a pontuação, trabalha com a linguagem, conduz a construção. E foi nessa peça que eu aprendi isso, que depois me acompanhou em outros espetáculos, né? Quando eu trabalhei também com o Plínio, isso foi muito relevante no meu processo de criação.
essa história desse casal que está atravessando essa crise conjugal no meio de uma crise ética e política do personagem, também faz pensar como que esses momentos em que a história entra na nossa vida pessoal, né? O que o país está vivendo, o que o país está enfrentando, atravessa de uma maneira muito forte a vida, o dia a dia das pessoas. E eu acho que hoje é um outro momento que a gente está vivendo isso de uma maneira muito relevante. Espero que os autores de teatro estejam conseguindo colocar esse atravessamento da história na vida individual das pessoas de uma maneira tão potente como o Vianinha consegue na obra dele. Queria contar uma outra história bem divertida, assim. A montagem do Dudu tinha uma definição de cenário da Maísa, eram arquibancadas, né, dos dois lados da cena e a gente atuava no meio. A Maísa Braga fez esse desenho de cenário que era incrível, que a gente tinha a experiência de estar muito perto do público. E muitos casais iam assistir o espetáculo e era muito interessante, a gente estava muito pertinho do público, era muito interessante como que os momentos em que o casal da cena ficava bem, era como se os casais da plateia também ficassem mais aconchegados, assim. E quando os momentos de mais tensão, parecia que o ruído na plateia aumentava, que essa experiência que o teatro intimista, pertinho do público, que é tão fascinante para mim como atriz, é muito bom estar perto do público, sentir essa respiração, esse efeito sinestésico que o espetáculo tem no público. E também nessa peça eu vivi uma experiência única, que a gente um dia terminou o espetáculo lá nos Zimbis, que foi um grande sucesso. Essa montagem foi muito bem acolhida assim, pela crítica, pelo público. E aí no momento dos aplausos, um espectador jogou rosas para mim, que era uma tradição do teatro e eu nunca tinha vivido. Também nunca vivi de novo, né? Porque essa tradição infelizmente acabou, mas é muito emocionante assim, a força que a relação com o espectador ganha quando um espectador joga rosas para você, né? Que é uma tradição que remonta, né? A momentos em que o teatro tinha uma importância na nossa capacidade de compreender o que a gente está vivendo, né? Eu acho que o teatro, ele nos traz isso, ele pode nos trazer isso, um estímulo para a gente compreender o nosso tempo. Uma outra experiência divertidíssima, a gente participou de muitos festivais, a gente fez 2 temporadas, uma no Zimbinski e uma no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, e fomos a vários festivais. Um dos festivais foi o Porto Alegre em Cena, um festival super importante de teatro. E minha família vivia em Porto Alegre na época, minha mãe foi assistir. E ela sentou, claro, na primeira fila, muito perto. E o primeiro ato da peça acaba numa discussão muito intensa e num dos momentos em que o Lúcio bate na Sílvia. Depois eles, enfim, caem no chão. E aí acabava o primeiro ato, a luz foi baixando para entrar no intervalo. Quando a luz baixa, fica todo mundo, tudo escuro. Eu só ouço a voz da minha mãe falando assim: Helena, minha filha. Muito passada com o que ela tinha visto eu viver ali em cena. Esses atravessamentos ator-personagem são muito fascinantes para mim. Eu espero que essa nova edição da peça e essa reedição das obras do Vianinha, que é super importante, chegue nas novas gerações, que os novos diretores, atores,
e pensadores do teatro de agora que estão entrando nesse caminho, né? Tem a oportunidade de se relacionar com essa obra do Vianinha, com todas as obras do Vianinha, que realmente o Brasil, sei lá, tem artistas incríveis, né? Acho que é isso que eu tenho para falar. Poderia ficar falando horas, mas eu acho que mais do que eu ficar falando, eu sugiro que vocês leiam a peça, leiam a obra do Vianinha, montem o Vianinha, que é esse Brasil que interessa pra gente.